Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa oportunidade de estudo, de reflexão, que nos é proporcionado pelo Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Essa casa espírita, localizada no Jardim São Paulo, aqui na zona norte da capital, que busca diuturnamente auxiliar nossos irmãos necessitados, tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual. Daí o porquê nós colocamos também à disposição por meio do canal da internet, YouTube, Facebook, Instagram, essas palestras, para que elas possam chegar a todos aqueles que desejam fazer o estudo, que têm a necessidade de uma complementação, de uma reflexão sobre o tema. Eu sou Sidney Mendes, estarei com vocês nesses próximos minutos, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o capítulo 80 do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse capítulo ele tem como tema opiniões, um tema que é atual, extremamente relevante do desenvolvimento do ser, do espírito. Então, eu vou convidar a vocês para que possam se integrar a esse estudo, fazendo uma oração, nos acompanhando nessa oração, fazendo essa oração a Deus, a Jesus, né, pedindo todo esse amparo. Assim, aqueles se sentirem à vontade, eu peço que feche seus olhos, né? E elevem o pensamento a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, o Criador do planeta Terra, a espiritualidade superior, que se une a nós para o desenvolvimento desse tema tão importante, desse estudo, desse alimento da alma. Deus de infinita bondade, Pai de amor e de misericórdia, escute a nossa voz nesse instante. Nós queremos aprender, nós queremos refletir e nos modificar. Dai-nos a compreensão e o auxílio para que possamos identificar em nossas vidas, na prática, a necessidade da correção, da vigilância, do orai e vigiar. Se conosco, Senhor, nesse nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá, vamos para esse nosso estudo. Eu vou pedir licença para que eu possa projetar na tela o texto para que a gente possa fazer uma leitura juntos, tá? E fazer alguns comentários, algumas reflexões sobre os temas que aqui serão trazidos. Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre, que nos ensina que suas palavras ecoam em nossas mentes, né, que foram pronunciadas há mais de 2 milênios, registradas por homens que o acompanharam, traduzidas por outros que não estiveram juntos, mas que, em essência, chegam até nós. Mestre Jesus, na abordagem desse nosso tema, ele nos traz uma citação registrada em Lucas, e que diz assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. E aí já fica aqui a nossa primeira reflexão. Mas não é ideal que todos falem bem de nós? Por que essa advertência? Por que essa chamada à reflexão sobre o tópico, sobre esse tópico? Opiniões, né? Nós vamos precisar verificar, analisar o quanto as opiniões elas são
relevantes em nossas vidas. Como que eu me comporto diante das opiniões? Principalmente nos dias atuais, em que a gente tem mensagens, a gente tem uma mídia extremamente dinâmica, a gente tem uma projeção, né, midiática muito grande. Isso, às vezes, nos leva a querer uma aceitação, uma sintonia, uma concordância com aquilo que está sendo projetado. E daí a nossa necessidade de refletir o quanto as opiniões influenciam em nossas vidas. Como eu devo receber essas opiniões? Eu tenho como reagir a essas opiniões? Eu tenho como ter um referencial diante disso? No mundo atual, eu terei a unanimidade das pessoas falando bem de mim? Isso é possível? Isso em algum momento se deu e foi possível? Como que está a diversidade de ideias, de pessoas, de compreensões, para que eu possa imaginar que alguém possa ser unanimidade. E daí a questão de vigiar para que a gente mantenha a nossa identidade, a gente não se corrompa, a gente não se perca com as opiniões e modifique a nossa essência. Nós vamos percorrer agora a leitura desse capítulo e vamos verificar o quanto ele é importante, o quanto nos chama a atenção, o quanto está associado às nossas vidas. Nós vamos lá. A leitura ela começa assim, indubitavelmente, isso é, sem dúvidas. Muitas pessoas existem de parecer estimável, existem com opinião significativa, com capacidade de fazer, de dar opinião, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos. Sim, as quais devemos buscar para nos orientar, para falar como nós devemos caminhar. Mas nós também precisamos ter em mente que ninguém despreze a opinião da própria consciência. Cada um de nós somos criados, né, como uma individualidade, trazendo em nossa consciência gravada as leis divinas, as leis naturais, né, o como proceder. A essência do bem já existe em nós. Nós precisamos nos ouvir. Não apenas ouvir os outros, mas a gente também precisa ter esse trabalho, esse burilamento da nossa consciência, do estudo, dos valores, para que a gente possa ter uma tomada de decisão e ter uma atitude firme. Nós podemos tomar emprestado as opiniões, mas essas opiniões, elas não podem ser superiores ao nosso próprio ser. E continua o texto. Porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino, né? Porque a voz de Deus que está onde? Está em nossa consciência. De que forma? Pelas leis divinas que nos rege, que deve reger a nossa existência, a nossa caminhada, o nosso trajeto de evolução. E prossegue o texto. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. O texto, Emmanuel traz aqui, que seria uma loucura a gente é, ter a intenção de ter uma aprovação geral, de que as opiniões todas convijam a nos elevar, a nos louvar, né? A gente não vai ter isso. E por que que a gente não vai ter isso? Porque o mundo em que nós vivemos atualmente é um mundo de expiação e prova. Aqui nós temos uma diversidade de espíritos em diversas faixas de evolução.
Todos, logicamente, estão interligados para que possam evoluir. Mas por estarem ainda desenvolvendo conceitos, atitudes, valoração, né, cada um em seu degrau ali, essa diversidade ela vai impedir que haja uma unanimidade de posição, né, de parecer, de opinião, né? Porque ainda existem muitos conflitos de interesses, interesses individuais, né, que são confrontados com interesses ou o interesse geral, né, com as leis divinas. E aí segue o texto. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, né, que nós colocamos nessa advertência, né, para que tomemos cuidado com essa unanimidade, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Indubitavelmente, sem dúvida, Jesus, o co-criador do nosso planeta, ele sabe as circunstâncias em que nós vivemos, as faixas de evolução que nós temos dentro do nosso planeta, né, das pessoas, do seu grau de conhecimento, de evolução, de como ela valoriza as coisas. E por isso ele chama atenção quanto a isso. Chama atenção porque muitas vezes, para que a gente tenha a opinião, uma unanimidade, nós nos colocamos a corromper os nossos valores. Eu vou cedendo aqui, eu vou cedendo ali, vou me moldando, né, ao desejo geral. E com isso eu vou perdendo a minha identidade. E quando eu vou perdendo essa minha identidade, é, já não serei eu, já não será a minha própria consciência, né? E eu estarei corrompido. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, é isso que a gente está compreendendo do texto, né? O que seria esses contrastes chocantes? Seria essa diversidade. Não será possível agradar a todos. Não será possível agradar a todos. E aí nós temos aqui uma expressão temporal, simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Porque cada indivíduo está crescendo, está evoluindo, está no grau. Se hoje ele pensa de um jeito, amanhã, pela experimentação, pelo seu processo de evolução, ele estará já pensando de outro, né? Até que lá na frente, porque nós somos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, isso alcançaremos a perfeição, aí a gente já vai ter toda essa compreensão, e aí uma compreensão verdadeira, né? Uma opinião dentro de um padrão de valores elevados. Mas, por hora, aqui nos fala, não é possível agradar a todos simultaneamente. Quer dizer, ao mesmo tempo. E segue a nossa reflexão. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado. Então, muitas vezes, e a gente já acompanhou isso na evolução da história, né? Pessoas que receberam condenações, né? Que tiveram suas ideias combatidas, tratados às vezes como louco, né? Somente à frente, né? Com o passar do tempo, foi identificado que elas estavam corretas, né? Que a opinião pública da época estava equivocada. E essas pessoas muitas vezes sofreram, né? Por manter a sua posição, a sua identidade, a sua compreensão. E não tiveram os aplausos, não foram unanimidade. E isso exige do espírita, exige do cristão, exige do homem de bem, sempre uma tomada de atitude, né? Não é para que a gente seja rude, né, prepotente, não aceitar opiniões, mas essas opiniões elas precisam ser aplicadas em nossas vidas de forma que a gente possa crescer, não que elas venham nos corromper, jogar para baixo, né? Nós precisamos ouvir, ouviremos, né? E aproveitaremos a parte, se houver, para o nosso crescimento.
E o texto prossegue: o prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Por quê? Os imprudentes não compreenderão, naquele momento, os valores, as considerações que o prudente vai estar lutando, que ele vai estar aplicando a sua atitude. Então, por conta disso, não haverá esse aplauso, não haverá essa unanimidade. Só depois de muito tempo, né, quando houver o desenvolvimento, é que a gente passa a identificar, né? A gente passa a ver de uma forma diferente. Olhemos para Jesus, né, o nosso mestre, o nosso modelo e guia. Quanta bondade, quanta entrega, quanto desejo de ensinar, de libertar o homem, para que ele usasse a consciência. Jesus não queria escravos, não queria servidores dele, para ele. Ele queria homens libertos, homens livres, utilizando toda a sua liberdade de pensamento, de consciência, para que pudesse também evoluir, que pudesse se emancipar. Essa proposta de Jesus, isso há 2000 anos. Lógico que ela causou todo uma avalanche dentro daquela sociedade constituída de existência de escravo, de diferença de relação entre homem e mulher, né, de consideração de valores, de divisão de povos, né, uns achando que eram superiores a outros, ninguém querendo mudar o seu status quo, né? Então Jesus se apresenta naquele momento ali como um revolucionário para alguns, né? Que vai querer mexer na estrutura, no que já tem ali. E qual era a proposta de Jesus? Nós que estudamos, né, Jesus, acompanhamos Jesus. Jesus simplesmente queria que fosse aplicada a lei do amor, que os indivíduos se olhassem como iguais, que verificassem, utilizasse do perdão, né, da benevolência, da indulgência uns com os outros. A lei Jesus buscava aplicar era simplesmente a lei do amor. Não veio ele desconstituir impérios, poder, brigar por meio de espada, por poderio. Era simplesmente a emancipação do homem. E continua o texto. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, e isso existiu, né? A gente viu vários testemunhos, né? Onde Jesus realmente tocou, onde aqueles que realmente queriam, né, aprender a evoluir se beneficiaram, né? Estavam preparados, ouviram a Jesus, entenderam a Jesus. Por outro lado, sofreu um impedioso ataque dos convencionalistas, daqueles, né, convencionalistas. Quem são esses convencionalistas? São aqueles que mudam, né, ou modulam seus valores, seus discursos, suas aparências, suas concepções, de acordo com o que lhe seja conveniente. Então, assim, muita convenção, né, muito ajuste. E nisso, muito que a gente poderia falar da corrupção do espírito, né? Por conceder mudanças completamente que vão violar seu ser, sua identidade. E fala, e dá exemplo, né? Para Maria de Magdala, Jesus era o Salvador. Ela já tinha experimentado, ela já tinha vivenciado, ela queria essa mudança. Então, o que ela tinha como opinião em relação a Jesus é de que ele era o Salvador. Para Caifás, nós temos a imagem de Jesus como um revolucionário perigoso, alguém que vem querer mudar as regras,
a estrutura, o status social. Então, Jesus é visto como revolucionário. Vejam que disparate, né? O tempo foi a única forma de esclarecimento geral. Então, nós estivemos lá 2000 anos, né? Estamos hoje aqui, e aí a gente passa hoje a ter essa compreensão diferenciada do que seja Jesus, né? Da sua atuação. E para a gente hoje fica a indagação. Se nós nos encontramos num serviço edificante, evoluindo, crescendo, por que a gente se importa tanto com opiniões que são levianas, que são insinceras? Por que nós nos modificamos, ou modulamos, ou aceitamos, ou tentamos nos adequar às opiniões que são feitas, em relação a nós? Muitos de nós, ou em determinados momentos de nossas vidas, nós acabamos nos transformando, nos mudando, e aí entendamos mudando para pior, quando a gente começa a recepcionar as opiniões de pessoas não tão nobres, ou, né, não de pessoas, ou de uma onda, né, que impõe que precisamos mudar, né? Que precisamos, às vezes, flexionar nosso pensamento. Qual é a grande orientação que nos traz Emmanuel? Cumpre o teu dever se você está num serviço edificante. Críticas chegarão, né? Porque críticas chegarão, porque irmãos ainda, né? Que não são nossos inimigos, são apenas indivíduos que não chegaram ao nível de compreensão, né? Eles não são maus, eles são apenas ignorantes, eles apenas não tiveram a ignorância no sentido de não tiveram o acesso à informação, não experimentaram ainda, mas hão de experimentar e hão de se transformar, hão de se modificar. E o texto, né, nesse último parágrafo, ele vem fazer o fechamento dessa nossa reflexão. Examina o material dos ignorantes e caluniadores, como proveitosa advertência. Analisemos isso. Vejamos o que se aplica para nós, se realmente se aplica para nós, se realmente exige a nossa mudança, a nossa transformação. Caso contrário, aprendamos com as colocações, mas vamos nos manter dentro do nosso padrão de evolução. Vamos ser firmes nisso daí. E recorda-te que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Não dá para ser mais ou menos, gente. Não dá para ser Deus e Mamon. Nós precisamos ter a nossa identidade. Nós precisamos ter a nossa opinião, a certeza do que realmente nós queremos para o nosso ser. Não a gente pegar remendos, né? Conceitos que remendam frágeis, de época, né? Que aí quando começa a desmoronar, destrói toda a nossa postura, todo o nosso castelo, né? Então, porque ele não estava realmente erguido sobre uma base sólida. Pensemos nisso, né? Pensemos em como que a reflexão, as opiniões, elas estão refletindo em nossa vida. Nós estamos nos sujeitando a, a isso. É isso que nós devemos manter, ter para conosco. Esse é o grande convite que nós temos a fazer nessa reflexão. Que as opiniões, elas possam contribuir para o nosso crescimento. E isso vai exigir uma análise nossa, né, da nossa consciência. E não adianta a gente falar que eu não tenho base para isso. Todos nós carregamos conosco em nossa consciência, né,
em nossa mente, né? Aquela sensação de, olha, isso é uma injustiça, isso não deve ser assim, eu preciso ter a liberdade para decidir sobre isso, não posso passar para o outro. Então, que a gente reforce, né, a nossa atitude e que as opiniões do mundo não sejam suficientes para nos anular. Não sejamos prepotentes a não ouvir, mas vamos ouvir, vamos analisar as opiniões a nosso respeito com uma lente realmente de análise profunda. Somos perfectíveis. Estamos num processo de crescimento à perfeição. Somos individualidades que precisamos ser respeitadas dentro do nosso tempo, dentro da nossa evolução. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre guiando essa nossa compreensão. E é isso daí. Obrigado pela presença de vocês, que a gente possa levar esses ensinamentos a todos aqueles que possam cruzar em nossos caminhos, né? Que as nossas verbalizações a respeito de opinião seja algo mais pensado, mais refletido, para que a gente também não perca, né, nossos irmãos, não desviem de suas trajetórias, não façamos o mal na utilização do nosso verbo de uma forma impensada, incoerente, que sirva para nós, a nossa reflexão, para a nossa proteção do nosso campo mental e mantendo a nossa integridade. Lembrando de Jesus, nós não iremos agradar a todos. E por que não iremos agradar a todos? Né? Porque cada um ainda está, né? Nós temos irmãos em faixas de entendimento, de compreensão ainda distante. Respeitemos, tenhamos um olhar de caridade, compreendendo isso, né? E nos comprometemos, vamos nos comprometer, né? A emancipar todos aqueles que cruzarem nossos caminhos, oferecendo reflexão e uma opinião sempre respeitosa. Um grande abraço a todos. Tá? E divulgue nossos canais. Até a próxima.